No vídeo de hoje falaremos sobre análises 2D, legal? Meu nome é Matheus e estarei junto com vocês nessa aula. Então, iremos falar quando utilizar uma simulação 2D, como utilizar, né? Falaremos sobre seus conceitos e, claro, a gente vai aplicar uma parte prática utilizando o software de simulação Ansys Workbench, legal? Vamos junto então. Então vamos lá. Os problemas encontrados na engenharia no mundo real são todos problemas 3D, com 3 dimensões. Porém, tem alguns casos que conseguimos simplificar esses problemas 3D para problemas 2D, simplificando o problema para a solução do problema, vamos dizer assim, né? Então aqui está um exemplo. Pegamos um problema 3D e transformamos em 2D. Então, análise 2D. O que é uma análise 2D? Então, é uma análise na qual é realizada em 2 dimensões, que pode ser realizada em modelos nos quais os efeitos da terceira dimensão é insignificante. Que no caso vamos ver mais para frente, que utilizamos sempre na direção Z como insignificante. Quais são as vantagens? Você transforma um problema mais complexo para um problema mais simples, né? Com isso você tem um menor recurso computacional e reduz o tempo de processamento da análise. Então aqui, o exemplo que tínhamos, tem um problema 3D e transformamos em 2D, que falaremos mais para frente que precisa ser desenhado no plano YX do software. Legal? Então, continuando aqui, como pode ser aplicado, né? Eles são aplicados em corpos de superfícies que estão contidos no plano XY. Carregamentos e resultados. Então, as cargas serão aplicadas e os resultados serão analisados a plena nos planos XY. Não tem componente no eixo Z. Então, os carregamentos precisam estar somente nesse plano. Não pode estar, por exemplo, não pode ser uma força normal que está contido na direção Z, por exemplo. Então vamos falar um pouquinho sobre as simplificações para análise 2D. Então, tem diversas simplificações. Como podemos ver aqui na árvore do software do Ansys, tem aqui diversas simplificações que podemos utilizar nesse caso, quando estamos fazendo análise 2D. Então podemos utilizar plano de tensão, aximetria, plano de deformação, deformação no plano de linearizada, e esse aqui é aplicação por corpos. Legal? Na aula de hoje, focaremos nesses 2 primeiros, no plano de tensão e na aximetria. Mais para frente pode ser que podemos realizar um vídeo 2 explicando essas outras 3 simplificações. Então, o primeiro exemplo que vamos começar é o estado plano de tensão, o plane stress. Então, o que é? Ele pode ser utilizado sempre que um componente apresenta uma dimensão muito menor do que as outras duas, seção constante e os carregamentos são aplicados no plano do componente. Vou mostrar agora um exemplo para ficar mais fácil esse entendimento. Uma chapa sendo tracionada aqui nessa direção e nessa direção. Legal? Então, ela apresenta uma dimensão muito menor que as outras duas? Sim, a espessura ela é bem menor que as outras duas. Apresenta seção constante. E os carregamentos são aplicados no plano do componente. Vocês podem ver que não tem nenhum carregamento sendo aplicado aqui na região normal, na região perpendicular a esse componente. Então, sim, pode realizar essa simplificação desse problema 3D por um problema 2D. Legal? Vamos ver outro exemplo aqui, que é essa chapa com esses carregamentos. Então, a espessura está bem menor que as outras dimensões. Seção ela é constante e os carregamentos são aplicados no plano componente. Novamente, não tem nenhum carregamento aplicado aqui no plano perpendicular, na perpendicular ao plano, né, ao componente. Então, novamente, pode ser realizada uma análise 2D. Então, sabemos de resistência dos materiais que quando vamos analisar um
ponto, né, um volume centrado próximo de um determinado ponto, por exemplo, um ponto, determinado ponto P aqui, e nós vamos analisar um volume bem pequeno, próximo, né, centrado nesse determinado ponto, a forma como vamos representar o estado geral das tensões tem 6 componentes, né? É dessa forma aqui que representamos, que é formado por 6 componentes de tensão. Então, os 3 primeiros relacionados às tensões normais, em X, Y e Z, e aqui as tensões de aceleramento em cada plano. Legal? Porém, como eu falei anteriormente no outro slide, que as tensões na direção Z para componentes que as espessuras são muito pequenas podem ser consideradas como zero, nós podemos pegar esse caso e transformar no estado plano de tensões, né? E quando isso acontece, todas as tensões relacionadas a essa direção Z, elas são zero. Tá? Então aqui podemos ver que ficamos apenas com as tensões x e y, a tensão normal x e y e uma tensão de aceleramento em x e y. Então aqui está o que eu acabei de explicar. E aqui podemos representar o estado realmente plano de tensão, apenas no plano XY. Aqui estão as tensões, e aqui estão as tensões normais e de cisalhamento no estado plano de tensão. Legal? Então, por exemplo, esse caso que estávamos vendo, que tinha um problema 3D, nós vimos que se enquadrava na simplificação do estado plano de tensão, por aqueles critérios que eu já falei, né, de uma dimensão ser menor que as outras, seção constante, né, e os carregamentos serem aplicados no plano. Então podemos pegar esse problema e desenhar ele, representar ele apenas como uma superfície no plano XY, no software. Então no software do ANSYS, podemos pegar esse problema que é 3D e representar no estado plano de tensão. Então nós vamos desenhar uma superfície. É importante lembrar que precisa estar no quadrante, né, no plano XY, no quadrante positivo. E depois, quando formos simular, nós falamos qual é a espessura do componente. Legal? Vamos então fazer um exemplo com plane stress. Então, considere a chapa com um furo central de raio 6 mm. Então, esse furo aqui tem 6 mm e espessura da chapa de 6 mm. Então, essa espessura aqui tem 6 mm. Considerando que está sendo tracionada com uma força de 15 kN, calcule as máximas tensões e deformações atuantes no componente. Beleza? Então, agora nós iremos desenhar, representar esse componente no plano de tensão. Né? Ele se enquadra em todos os critérios que falamos anteriormente. Vamos desenhar e simular nuances. Queria lembrar para vocês que, além da simplificação, nesse caso aqui, de utilizar o plano de tensão, podemos utilizar também o recurso de simetria. Lembrando, esse recurso ele sempre pode ser utilizado quando temos simetria, né? Tanto na geometria, quanto nas propriedades do material, quanto nos carregamentos. Então aqui podemos utilizar 1/4 de geometria. Legal? E conforme a gente pode lembrar aqui, sempre quando a gente utiliza a simetria, né? Nesse caso aqui, se a força é 15, a gente divide por 2, que a gente vai ser 7,5 kN. Legal? Então agora a gente vai para o software. Então eu estou aqui com a região do Workbench aberto. Queria lembrar, pessoal, que se você não faz parte do grupo do Telegram, é uma ótima oportunidade para você receber os arquivos dessa aula e tirar todas as suas dúvidas de simulação na área de ferro. Beleza? Legal? Então aqui em Component Systems, podemos vir aqui em Geometry e iremos desenhar nossa geometria. Aqui selecionamos nosso plano XY, que conforme explicamos na teoria, precisa ser nuances, precisa ser desenhado aqui nesse plano XY. Então aqui desenhamos um círculo de
12 milímetros de diâmetro. Aqui uma linha com 75 milímetros. Aqui com 37,5. Que no caso, vamos utilizar esse comando para apagar essa região aqui. Então agora temos o nosso 1/4 de geometria desenhada no plano XY. Então agora a gente clica aqui. Vemos nossa superfície desenhada no plano. Vamos aqui em Workbench. Voltamos aqui para o Workbench. Agora vamos pegar o sistema de análise estrutural, que é Analysis Systems, Static Structure. O material que estaremos utilizando é o aço, que é o aço padrão, que já vem no software. Se a gente estivesse trabalhando com outro material, precisaríamos alterar aqui nessa região. E aqui com o botão esquerdo, 2 cliques, a gente entra em Model. Então estamos aqui na análise estática. Indo aqui em Geometry, nós conseguimos ver os tipos de simplificações que falamos um pouco para análise 2D. Então temos aqui o plano de tensão, aximetria, plano de deformação e os outros dois aqui. Já está selecionado o plano de tensão, que é a simplificação que a gente está utilizando. E aqui vamos colocar a espessura, que é 6 milímetros. Em Mesh, vamos colocar o tamanho do elemento de malha para 1 milímetro. Podemos gerar aqui a malha. Agora iremos utilizar o recurso de simetria, porque a gente está utilizando 1/4 de geometria, né? Então a gente vem em Model, Insert. Depois vemos aqui na simetria. E aplicamos 2 comandos aqui de Symmetry Region. Esse primeiro vai ser para essa aresta. Aqui a simetria na direção X. E a outra simetria vai ser na direção Y. Agora iremos aplicar o nosso carregamento. Será nessa aresta, que no caso é os 15 kN dividido por 2, que dá 7,5 na direção X. Transformando para Newton, dá 7.500 Newton. Na verdade eu coloquei errado aqui, em cima aqui, ó, é em X. Pronto, agora está correto. E as nossas respostas pedidas no enunciado são tensões e deformações totais. Então aqui com o botão direito podemos solucionar, processar. Então aqui nós temos o nosso resultado de tensão. Vemos aqui que a máxima tensão que ocorre é nessa região aqui, né? Que é na região que tem o furo da chapa, que é justamente onde tem uma descontinuidade geométrica que vai ocasionar uma concentração de tensão. Legal? E aqui as deformações podemos ver que é bem baixa nessa chapa. Agora podemos ver, se a gente vir aqui em Solution e clicar aqui em Solution e clicar aqui, vem aqui clicar em Worksheet, em Material and Element Type Information, podemos clicar aqui e podemos ver os tipos de elementos que foram gerados para esse tipo de análise. Então podemos ver que foi utilizado 2 tipos, o Surf 153, que foi gerado 38 elementos,
E o plane 183, que é o elemento plano, com 2.803 número de elementos. Legal? Eu queria conversar um pouco com vocês sobre as características desse tipo de elemento, o plane 183. Para isso eu vou estar abrindo aqui o help do programa para a gente estar vendo certinho todas as características. Então a gente pode vir aqui na barra do Windows, procurar ANSYS Help. Podemos vir aqui e clicar em Mecânico APDL. A gente descendo aqui, vou encontrar o Element Reference. É só clicar. A gente vai na livraria de elementos. E aqui a gente pode procurar o plane 183. Então tá aqui ele. Que é o elemento o elemento aí que teve 3.803, se não me engano, número de elementos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as características desse elemento que o software utilizou para fazer aí a análise 2D de plano de tensão. Então se a gente for ver, tem dois formatos, né? O quadrangular e o triangular. E são elementos com características que podem ser de 8 nós, no caso aqui desse formato, a gente vê que tem 8 nós, e de 6 nós, no caso aqui no formato triangular. Ele é um elemento de ordem quadrática, que significa isso, que ele tem os nós aqui do meio. E a gente lendo aqui, ele é um elemento plano, né? Porque a gente está fazendo uma análise 2D, a simplificação. Ele pode ser utilizado para simplificações que eu falei que tinha na análise 2D. Então ele pode ser utilizado para o plano de tensão, que a gente acabou de falar e fazer o exemplo. O plano de deformação, que em breve, em outro vídeo, a gente pode estar falando. Aqui na deformação do plano generalizado e na aximetria, que a gente vai ver logo em sequência. Então fica até o final que você vai ver aqui sobre a aximetria também. Legal? Então vamos falar aqui sobre os graus de liberdade. Então se a gente estiver trabalhando com plano de tensão ou plano de deformação, a gente vai ver que só tem 2 graus de liberdade por nó, né? Um é na direção X, então pode transladar na direção X, e outro na direção Y. E já vou adiantar aqui que ele também vai ser utilizado, né, para fazer análise de aximetria, só que com uma diferença. Quando estiver utilizando a aximetria, além dos 2 graus de liberdade de cada nó de translação em x e y, vai ter também outro grau de liberdade que vai ser o rotacional em relação ao eixo y. Né? Então, decora essa informação que a gente vai... na verdade, decora não, né? Aprende esse conceito que vamos abordar aqui mais para frente. Legal? E aqui a gente também consegue ver aqui que o elemento que pode ter plasticidade, hiperelasticidade e outras características que a gente pode ver em mais detalhes. Legal? Então agora iremos abordar e introduzir o conceito de aximetria. Então agora vamos começar aqui a falar sobre a segunda condição de simplificação de um problema 3D para um problema e para uma solução 2D. Então, aximetria. O que é essa aximetria? Então, é uma condição que pode ser utilizada quando a geometria, propriedades dos materiais e condições de contorno são simétricas, né, entre aspas, em 360 graus, em relação ao eixo. Né? Na verdade, é aximétrica em relação ao eixo. No software, a geometria precisa estar desenhada, vamos dizer assim, contida no eixo X positivo no plano XY. Então, quando você quer realizar uma simplificação através da aximetria, no software você vai desenhar uma superfície no plano XY. E a superfície ela vai revolucionar em torno do eixo Y. Né? Então a seção 2D será revolucionada em 360 graus em torno do eixo Y. E sempre a revolução vai ser acompanhada aí nas condições de contorno da análise. Né? Então, tanto as condições de restrição quanto de carregamento vão ser também revolucionados. Então vamos dar um exemplo aqui que fica mais fácil para a gente entender. Imaginar um componente aqui, um tubo, né? Por exemplo, que está com pressão interna. Esse caso, ele se enquadra numa aximetria? Sim, porque se eu desenhar uma superfície aqui, vamos dizer assim, um retângulo aqui, né?
e revolucionar ele em relação a esse eixo, eu consigo sim revolucionar de 360 graus, e a pressão interna também consigo fazer isso. Então aqui, se tivesse uma condição de restrição aqui embaixo, por exemplo, né? Vamos supor condição fixa aqui embaixo, vamos dizer assim, também conseguiria revolucionar. Como que eu desenharia isso, por exemplo, no software CAD ou no Space Plane, né, que é relacionado ao ANSYS, né, por exemplo, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver que o plano é o YX, sempre vai ser, a superfície vai ser revolucionada em torno do eixo Y, então isso aqui é preciso deixar bem claro para não gerar nenhum tipo de confusão. E a geometria precisa estar desenhada aqui no eixo X positivo, tá? Então, se a gente revolucionar, se a gente desenhar aqui, né, essa superfície aqui, que é a seção aqui desse componente, né? A gente desenhar aqui e colocar no plano X, a gente consegue fazer a simplificação, né? E na análise estática, a gente aplica o carregamento aqui da pressão interna, nessa região, né? E a gente precisa lembrar que os carregamentos, as condições de contorno, elas acompanham também a revolução. Então, sempre que isso é possível, a gente pode transformar um problema 3D em uma simplificação de um problema 2D. Legal? Agora eu vou dar outro exemplo para ficar também mais fácil. Então, vamos supor aqui que aquele mesmo componente, em vez de pressão interna, ele tem uma pressão aqui externa aqui de compressão. Vamos dizer assim, né? Componente qualquer, vamos dizer assim, né? Isso aqui é mais para fim didático, né? Vamos supor que ele está fixo aqui embaixo. A gente pode aplicar uma condição de aximetria? Sim, podemos, né? A gente sabe aqui que o carregamento ele vai acompanhar aqui a revolução em determinado eixo, que a fixação também acompanha e a geometria acompanha, né? Como que a gente desenharia isso no Space Plane ou no software CAD, né? A gente desenharia também no plano YX, naquelas mesmas condições que eu falei agora há pouco, e a gente especificaria a pressão aqui em cima, tá? É interessante lembrar, né, isso aqui é um ponto muito importante que eu gostaria de lembrar com vocês, que diferente da simetria, quando a gente, por exemplo, utiliza metade de uma geometria, que a gente divide os carregamentos, então um determinado componente tem, sei lá, 10 kN de força de tração, se a gente vai utilizar metade, a gente divide por 2. Porém, aqui na aximetria, a gente sempre vai utilizar o valor completo, o valor cheio, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma força aqui aplicada, em vez da pressão, por exemplo, uma força aqui distribuída, a gente soubesse que essa força de 10 kN, aqui eu também colocaria 10 kN de força, tá? Legal? Então eu gostaria de fazer um exemplo com vocês agora, né? Um exemplo prático, assim, utilizando o software de simulação, que aqui vai ser o ANSYS. Então considere um corpo de prova com as dimensões e carregamentos indicadas abaixo de aço estrutural. Calcule o máximo de deslocamento do componente. Porque a gente tem um componente aqui, né, um corpo de prova aqui, né, que está tracionado com 30 kN. Né? Temos aqui as dimensões dos diâmetros e aqui os comprimentos. Então aqui temos um problema 3D. Podemos fazer a simplificação para um problema 2D através da aximetria? Não sei, vamos ver. Esse componente aqui ele pode ser desenhado em uma superfície e revolucionado em torno de um eixo? Sim. Em relação a esse eixo, a gente consegue sim revolucionar, né? As forças acompanham a revolução? Também podemos. Então a gente pode sim fazer essa simplificação, legal? Então agora a gente vai desenhar esse corpo de prova assim, no plano e vamos realizar a simulação 2D. Vamos lá então. Então aqui, voltando para o nosso workbench, esse aqui é o do passado que a gente fez ali, do plano de tensão, vou colocar aqui. E agora vamos vir aqui em Component Systems, em Geometry, e vamos desenhar a nossa geometria.
Então aqui vamos selecionar o nosso plano, YX, e vamos desenhar aqui uma superfície que revolucionando vai dar aquele corpo de prova. Legal? Então aqui com line 18 milímetros. Quarenta e oito, 6 milímetros, 72, legal. Então aqui desenhamos o nosso componente que revolucionando vai dar o corpo de prova. Legal? Se você me perguntasse, Matheus, por que você não desenhou o raio de adoçamento aqui, que o corpo de prova poderia ter aqui, por exemplo, né? Porque eu estou interessado aqui nesse exercício em deformações, né? Então, isso não vai afetar nas minhas respostas de deformações. Se eu quisesse, por exemplo, analisar uma concentração de tensão aqui nessa região, eu teria ali que representar corretamente o raio de adoçamento. Legal? Inclusive, aqui provavelmente vai ocorrer uma singularidade na tensão, né? Foi até assunto de uma aula, de um vídeo nosso, né? Mas como aqui eu estou interessado nas deformações, eu não vou estar representando. Legal? Uma simplificação para ganhar tempo. Legal? Vamos aqui em Static Structure. Aqui em Geometry, a gente muda esse Analysis Type para 2D. O aço nesse caso, o material nesse caso vai ser o aço padrão também. E a gente clica aqui em Model. Então vamos aqui em Geometry. Aqui o comportamento 2D, que é a simplificação, a gente vai mudar para aximetria. Legal? E aqui podemos ver aqui que ele não vai pedir a espessura, que é diferente. Aqui vai revolucionar, certo? Aqui em Mesh, podemos colocar aí um tamanho de elemento talvez de 1 milímetro. Legal? Então aqui já está com uma malha bem refinada, vamos dizer assim. E agora vamos aplicar a condição de restrição, né, que a gente vai fixar aqui, né, para aqui embaixo, por exemplo. E vamos colocar a força de 30 kN conforme enunciado. Então aqui uma força. Na direção Y de 30. 30.000 no caso, convertendo para Newton, certo? Legal. Lembrando aqui que o fixo suporte aqui é importante para atingir aí o equilíbrio estático, vamos dizer assim, né? Então, no nosso exemplo tem uma força de um componente sendo tracionado, né, nas duas regiões. Quando a gente vai fazer aqui a simulação, a gente precisa, para atingir o equilíbrio estático, fixar uma região. Legal? E aqui a gente pode ir em Solution, Insert, Deformation, Total. Então temos aí a deformação de aproximadamente 0,4 milímetros. A deformação, na verdade, não é deformação, né?
A palavra correta é deslocamento, né? Então, aqui, total deformation, na verdade, total deslocamento, que a gente pode ver de 0,04, a gente pode vir aqui em results maximum, podemos ver aqui o que acontece aqui nessa região, que é 0,04, legal? Matheus, quais são os elementos que o software está utilizando, o tipo de elemento? Então, conforme eu tinha explicado anteriormente, a gente vem aqui em Results, View, em Solution, Worksheet. E podemos ver aqui que ele utilizou o Plane 183, que a gente utilizou também no plano, na simplificação do plano de tensão. Legal? Em relação ao elemento de casca, você tem que tomar cuidado, né, para não confundir um elemento plano, né, uma análise 2D, para o elemento de casca, né. Inclusive, na aula, há 2 semanas atrás, lançamos o vídeo de elemento de casca. E tem que tomar bastante cuidado para não confundir os conceitos, né. Então, o elemento de casca, apesar de ele ser bidimensional, vamos dizer assim, né, ele pode ser utilizado no espaço geométrico 3D, vamos dizer assim, né? Então, eu posso utilizar para representar uma determinada geometria tridimensional esse elemento, apesar de ele ser bidimensional, legal? Aqui no elemento plano, né, ele só serve se realmente a geometria tiver for uma seção constante, né? Você só consegue trabalhar ali com uma representação, um espaço 2D, vamos dizer assim, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, por exemplo, o plane 183, que é o elemento plano, como a gente viu ali, tem 2 graus de liberdade para simplificações de plano de tensão e plano de deformação, né? Para aximetria tem 3 graus de liberdade, um é de rotação em torno do eixo de revolução, vamos dizer assim, legal? Já o elemento de casca é diferente, né? Ele tem 6 graus de liberdade em cada nó. Né? Então, é bom ficar atento nesse conceito para não confundir esses dois tipos de elementos, legal? Então, se surgir alguma dúvida, vocês quiserem que a gente explique um pouco mais a diferença, né? Entre no nosso grupo de Telegram, lá a gente bate um papo, troca uma ideia, né? Tira suas dúvidas. E aí a gente pode, quem sabe, fazer um vídeo futuro, se realmente vocês quiserem, né? Se vocês quiserem também dar sugestões de vídeos, entra lá, vamos bater um papo, manda lá no grupo, que a gente vai se organizando para lançar vídeos que vai ajudar vocês, legal? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!